Estamos de volta frente a frente com o goleiro Osias, do Casimiro, e do Atlético Mineiro na década de 70. Osias, qual foi o jogo que você não gostaria nunca mais de lembrar na sua carreira? Foi aquele da Rússia? Pode ser pelo placar, não pela atuação, entendeu? Porque nós tínhamos um time inseguro demais para aquela época. Haja visto que nós tínhamos tido uma briga, vamos chamar de corporal mesmo, num jogo de Atlético Cruzeiro. Resumindo, essa briga corporal, foram expulsos 3 ou 4 jogadores e que a briga nossa terminou sendo só com o militar. Ninguém brigou com jogador nenhum do Cruzeiro. Esse jogo foi no Mineirão. E o que o STJ fez? O ST, Justiça Desportiva, né? Fez o seguinte, ele ficou de fazer o julgamento, ficou de fazer o julgamento desses jogadores para que o time entrasse completo no jogo contra o quadrangular que teríamos com a seleção da Rússia, Flamengo e Cruzeiro. Tudo bem, até aí, corretamente. Nesse jogo contra a Rússia, em que o primeiro tempo terminou 5-0 para a Rússia, você entra por dentro do vestiário. Numa situação dessa, você fala assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer no segundo tempo? Mas eu me lembro que naquela época o treinador era Paulo Amaral, foi antigo preparador físico da Seleção Brasileira de 58. Ele mudou um jogador, ele tirou o Zé Borges, que era um zagueiro que foi pedido emprestado do Valério Doce e colocou como é que chama, gente? Falhou a Vander. Depois foi um grande zagueiro do Atlético. Um grande zagueiro, baixinho, mas muito bom. Vander e Grapete formaram uma grande zaga no Atlético. Ele consertou a defesa. No segundo tempo foi 1-1, entendeu? Então, para você ver que poderia ter sido feita alguma coisa para melhorar se tivesse organizado. Mas nós tivemos que aprender o primeiro tempo todinho apanhando daquele jeito. Os atenenses mais maldosos, inclusive, dizem que foi o Metrevela que acabou com sua carreira no Atlético. Mas o Metrevela era realmente um ponto de esquerda muito bom, mas ele era rapidíssimo. O Canindé, quando nós olhávamos para o Canindé, a meia estava entrando por debaixo da chuteira, quer dizer, ele já estava super cansado. Como é que ia segurar um homem daquele? E outra coisa, quem estava de fora, naquela época que existia a panelinha, ninguém queria entrar, não. Então esse é o jogo que você não gostaria de lembrar. Mas e no Atlético, qual aquele grande jogo que você não se esquece? Eu acho que foi o primeiro jogo que eu fiz, foi contra o América no Independência. Começou logo no início do jogo, o América fez um gol 1-0. Eu falei, pronto, agora inauguração maravilhosa essa, né? Mas aí ganhamos 4-1. E eu me lembro que de ter ganho um bicho no valor do salário que eu ganhava. Eu falei assim, mas se a gente continuar ganhando... Você não estava acostumado a ganhar bicho, né? Não. Aí eu falei, mas se continuar desse jeito, eu não vou precisar do salário, não, vou guardar o salário. Mas aí dificultou muito, quer ver, o Campeonato Mineiro e realmente o Cruzeiro era assustador, muito difícil da gente acompanhar. Por falar em salário, Osias, mas naquele tempo o futebol não dava dinheiro, não dava? Dava não, e você não tinha por onde conseguir grandes contatos de maneira nenhuma, porque tinha sempre aquela pressão da própria diretoria que oferecia você coisa proporcionalmente, pequena. O seu salário no Atlético corresponderia o que hoje, mais ou menos? Eu acredito que talvez fosse uns R$2.000. Você pensa bem, quanto é que o goleiro lá do Atlético ganha hoje? Hoje é um absurdo. Em termos de poder aquisitivo naquela época, o que a gente ganhava dava para fazer o que R$2.000 faz. Qualquer dos goleiros do Atlético hoje não deve ganhar menos que 50 mil. Ganha não, de maneira nenhuma. Primeiro que estão todos eles importados, não tem nenhum de base lá, você viu, né? E agora trouxeram um do Corinthians, segundo eu soube, que veio do Bahia, é do Corinthians, que está lá, por exemplo, porque você tem o jogador hoje, ele tem que ter alguém cutucando ele lá atrás, senão ele acomoda, realmente acomoda. Certo? Então o grande jogo seu no Atlético foi esse contra o América. Agora, já no Casimiro, qual a grande partida sua que você se esquece como goleiro do Casimiro? Que eu não esqueço foi o jogo contra o Democrata na classificação do Casimiro de Abreu. 69? Esse aí que nós jogamos dentro em Sete Lagoas contra o Democrata, ganhamos o jogo lá dentro, saindo de lá classificar. E tinha que ganhar para classificar? Tinha que ganhar para classificar. Para ser o campeão da segunda divisão? Para ser o campeão da segunda divisão. Coisa que para nós aqui foi um feito maravilhoso, porque nas condições que nós disputávamos,
e chegar a ser campeão, Ave Maria, Nossa Senhora, tanto que a gente imaginou quando chegar em Montes Claros, hein? Aí chegar em Montes Claros, aquela frieza, aquela coisa, só conhecia mesmo quando nem estava no campo. Mas ninguém estava ligando para isso também não. Aí classificou, chegou no ano seguinte, vocês disputaram a primeira divisão, e o Casimiro, apesar de ter um time, não vou dizer que fosse um grande time, o que classificou no ano anterior era melhor. Mas o Casimiro tinha um bom time e foi o último colocado, pô. Não, mas nós não conseguimos ganhar. Não é que nós tivéssemos perdido as partidas, não. Nós não conseguimos ganhar. Se machucasse 2 jogadores no time nosso, nós não tínhamos time. Nós tínhamos que pegar alguém do amador e colocar lá para jogar. Entendeu? Então nós não tínhamos plantel, então era aquele time que você estava vendo jogar ali. A gente não podia machucar. Teve uma vez que nós fomos jogar Machucava Osias. Não, fomos jogar. Você era Felipe, né? Não, é o Lado. Final, já morreu o Lado, parece. Era aqui de Bocaiúva. Eu machucado e o Lado machucado. Aí eu não aguentei jogar, entrou o Lado machucado. Entendeu? Quer dizer, eram peças-chave que se você tirasse dali, ó, você podia imaginar o Casimiro vai entrar em campo no Mineirão para jogar, a Fran não joga, Nicomedes não joga. E quem vai jogar? Aí era o Deus nos acuda. Não tinha reserva. Não tinha reserva. O Nicó não tinha substituto mesmo. Teve jogo que nós terminamos com 9 jogadores, porque não tinha jogador para colocar mais. Eu tive jogo aqui que eu fiquei na regra 3 nesse jogo, que eu tive que ir para a ponta esquerda. Aconteceu o jogo desse jeito, para completar, porque não tinha jogador para colocar. Então essa dificuldade do Casimiro de Abreu não ter alcançado o objetivo de classificação dentro da primeira divisão, ou qualquer outro, eu acho que o mérito nosso já foi chegar na primeira divisão. Aí não deram continuidade, entendeu? Não fizeram a base para o time de Montes Claros continuar na primeira divisão. Que é o que acontece hoje. Não tem time para nada hoje, segundo eu soube aqui. Tem o vôlei, né? Talvez o maior problema tenha sido o Aristóteles ter saído da presidência. Porque o Aristóteles, quando era na classificação do Casimiro, para a primeira divisão, o Aristóteles era o presidente. Correto. E eu me lembro bem, mas bem mesmo. Ele dava uma estrutura muito boa para o time. Sim, dava, mas é o seguinte... E tinha um bom reserva, porque, por exemplo, na ponta direita tinha Chiquito, tinha Milton Henrique. No centroavante tinha Jair, tinha Nona. Eu tinha boas reservas. Sim, mas nem sempre, por exemplo, os problemas da época, tinha gente que não podia viajar. No ano seguinte, quando disputou a primeira divisão, é que talvez a estrutura tenha sido mas justamente, justamente por aí que não foi, porque na classificação era bom. Saiu o nono entre Jair, era ótimo, na classificação. Mas o jogo, por exemplo, você analisa hoje, sai o nono entre Jair num jogo no Mineirão contra o coisa, com estilo diferente, rompedor, não ia mudar nada. Nós íamos manter o 11º jogador só. Não ia modificar nada, entendeu? Porque eram qualificações idênticas, um jogador com o outro. Nós não tínhamos jogador que se entrar vai resolver. Tínhamos isso não, nós tínhamos na parte de amador. Igualmente, acho que o grande jogo do Casimiro da primeira divisão foi contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Todo mundo achava que o Cruzeiro ia dar uma balaiada e foi um jogo dificílimo, né? Dificílimo. Esse foi pelo seguinte, nós chegamos no Mineirão, todo mundo empoeirado, aquela coisa, ninguém dava nada. Eu me lembro do repórter falando, ninguém sabe quem é Casimiro e quem é Cruzeiro. E realmente a gente saiu de lá mesmo carregado de emoção por ter conseguido aquilo. Pois é, e depois disso você saiu, largou o Casimiro e parece que foi para Brumado, né? Você foi como profissional? Não, para jogar futebol principalmente não. Lá existia um time de amador que era da firma da Magnesita. Ele tinha um poder aquisitivo fabuloso, como tem até hoje. Então queria disputar o campeonato regional lá. Então tinha aqui, não sei se você se recorda, você deve se recordar, mas tinha o gerente do Banco Econômico aqui, Sebastião Alves da Silva. Então o filho dele, que era o Hélio, inclusive... Era conhecido, tinha uma cor. Isso. E o Hélio, que era o filho dele, trabalhava lá nessa época, com que ele administrava uma frota de caminhões lá, transportadora. Hélio, grande sujeito. Isso. Aí ele falou, vamos para lá. Eu falei, eu vou. Aqui é uma dificuldade danada, né, de conseguir as coisas na época. Sempre é empregado de fulano porque jogava futebol, Então eu achei na condição de valorizar a minha pessoa, fui para lá. Fiquei lá 8 anos.
E de lá você não voltou mais para o futebol Montes Claros, você foi para Brasília e encerrou a carreira. De lá eu voltei para Montes Claros e daqui de Montes Claros eu fui para Brasília e não mexi com futebol mais não. Como ele parou de mexer com futebol, a nossa entrevista de hoje está encerrada. Osias, muito obrigado por essa entrevista, que eu tenho certeza que principalmente aqueles mais saudosistas do grande futebol de Montes Claros devem ter gostado muito. Aí eu agradeço a oportunidade e continuo torcendo para que Montes Claros chegue na situação de manter um bom time de futebol, assim como foi feito o grande time de vôlei, né? Torcendo para que isso aconteça, nós estamos encerrando mais um Frente a Frente.